jure de maneira alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a almofada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem pela sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto, nem ele um só fio de seu cabelo. Basta dizer sim quando for sim, e não quando for não. Paciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos. Minha língua calará os segredos que me forem revelados, os quais terei como presente de honra. Nunca me servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, vós e eu para sempre de boa reputação entre os homens, eu completaria e diante de Deus. Se eu infringir, poder me afastar, sucede-me o contrário. Meus amigos, pensando sobre umas palavras que eu poderia dizer para vocês hoje, me veio à cabeça esse trecho do Evangelho segundo Mateus, tirado do Sermão da Montanha, a nova lei que Jesus trouxe. E essa nova lei que Jesus trouxe verdadeiramente foi revolucionária e é ao dia de hoje. Eu creio que essa nova lei de Jesus, que Mateus apresenta no seu capítulo 5 a 7, ainda não foi cumprida. Jesus disse que não devemos jurar em vão, que não devemos invocar o nome de Deus em vão, e que basta a palavra de um homem, que basta a palavra de uma mulher. Jesus pede sinceridade, coerência e autenticidade. Isso não apenas é humano, isso não é uma garantia para a convivência social, mas isso é ético. E Jesus mesmo é como diz São Paulo numa carta dele, ele é o sim do Pai. Em Jesus Cristo, Deus disse sim, com toda coerência, a tudo que ele disse. Ele disse sim à criação, ele disse sim à situação humana e à pessoa humana, como seu filho e sua filha queridos, o que nós vamos ver de novo, de modo maravilhoso e com grande encantamento nos dias de Natal, quando nós vemos até que ponto foi o sim de Deus, até a encarnação de Jesus Cristo, quer dizer, assumindo a nossa natureza humana. Jesus é o sim, com toda coerência, até a coerência na cruz, até no martírio. Ele é um exemplo da palavra de um homem. E nós queremos seguir Jesus de Nazaré com toda coerência, porque ele merece ser seguido. Esse seguimento de Jesus implica da nossa parte essa autenticidade, essa sinceridade, essa veracidade e às vezes até uma opção radical, até a raiz dele. Então eu me lembro daquelas frases do Santo Evangelho de Lucas, que uma mulher que sofreu muitos anos de fluxo de sangue, e que ele fazia essa observação. Lucas, que uma vez eu conversando com o médico aqui em Volta Redonda, eu disse para eles: por que vocês médicos não se organizam no sindicato forte? Por que vocês médicos não fazem um protesto contra essa poluição de Volta Redonda que arrasa a saúde do nosso povo e que antecipa a morte de tanta gente? Por que vocês médicos
não vão em comunhão e participação com o povo. Quando em frente de um bairro como Brasilândia existe uma fábrica poluidora, quando naquele tempo, quando fundada, as autoridades prometeram que não fosse dar nenhuma poluição. No entanto, existe uma bateria de processos de laudos médicos que declaram que a pessoa não pode ficar morando no bairro de Brasilândia porque a poluição é tremenda, afeta o pulmão, afeta a garganta, provoca bronquite. E o conceito médico facilmente dado é mude de bairro, mude de lugar, enquanto a pessoa já investiu tudo na casa ou não tem condições de mudar. Outro dia também, andando lá na região de Belo Monte, eu fiquei apavorado de ver a quantidade de poeira que cai por lá. Quanto doença se deve provocar isso? Está na cara. Nem precisa estudar lógica para saber isso. Então eu conversando com o médico sobre esta denúncia da poluição de Volta Redonda, como exemplo, ele disse para mim, eu vou me meter nisso? Eu vou perder meu emprego? Então cadê seu juramento de Hipócrates? Virou um juramento de Hipócrates? Meus amigos, não podemos fazer juramentos hipócritas. Não podemos fazer e usar palavras hipócritas. Até se diz entre os médicos, não são palavras apenas de estudo do povo, mas no meio de vocês médicos. Se não cuidarem, a medicina vai virar uma máquina tranquila. Meus amigos, esta é a realidade séria, do consciente que estou falando. E são palavras que eu pronuncio com as queixas do povo e com as queixas dos próprios médicos. Nós devemos realmente exercer uma medicina cristã, a exemplo de Jesus Cristo de Nazaré, senão esse culto continua uma farsa. Nós não podemos ser passantes perante Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Existe muito médico bom, ele nunca ficou rico, até conheço o médico de Barra Mansa, o homem morreu de fome, de tanto servir ao próximo, e viveu a vida toda com alegria encontrada no serviço ao próximo. O problema não é ter, o problema é ter. Livro escrito por Erich Fromm, psiquiatra, psicólogo, filósofo, alguém que fugiu da última guerra mundial, que morou nos Estados Unidos, publicou um monte de livros, e seu último livro, antes de morrer, foi certamente seu testamento, e tem como título Ser ou Ter. Médico deve procurar a filosofia do ser, e não a filosofia do ter. Nós vivemos numa sociedade ambiciosa que quer cada vez mais tecnologia e quer cada vez mais sofisticação. Mas a sofisticação e a especialização podem ser um pecado. Ouvi da boca de professores de medicina que a especialização na medicina pode ser um perigo tremendo, pode até matar. Age com os clínicos, aquele clínico que vai na casa do povo. Age com os clínicos preocupados realmente com a saúde e não com seu título ou apenas com sua especialização. Especialidade é necessária, mas não se pode esquecer uma boa formação geral de medicina. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Aí está o problema. A vida em abundância deixa a desejar. Eu estou me referindo
à saúde do nosso povo. Quão pouca importância ainda tem a saúde do nosso povo. Muita gente, a saúde do nosso povo está surgindo de novo. Até pode ser um golpe político. Até pode ser uma maneira de manter uma certa ideologia. Porque o povo subnutrido, o maltratado, não pensa direito e não tem consciência crítica. E não tem aí Belém para mostrar quão importante é a situação humana. Que o médico também seja, a exemplo de Jesus, próximo. Eu sei que existem muitos recursos. E existe também, e todo mundo sabe, os claros arrombos que estão por aí. A classe médica deveria ser a primeira, quando se trata da previdência social, e dar um grito no mundo e expressar seu protesto. Porque a vida de Jesus foi nada mais que um protesto contra o pecado. Foi nada mais que um protesto contra o Filho de Deus maltratado que somos nós. A medicina é um sacerdócio. Você tem que ter muita disponibilidade. Casados, irmãos, queridos pais, amigos e irmãos. Hoje nós não vamos falar das bulhas, dos socos, nem da angina, do infarto, e nem da hipertensão. Eu gostaria de dividir as nossas palavras neste momento em duas etapas. Falaremos inicialmente de um assunto que achamos de extrema importância no nosso meio, que está diretamente relacionado ao relacionamento médico-paciente. E numa outra etapa vamos falar sobre a ansiedade nos dias de hoje. O professor Mário Vigar, que todos conhecidos, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há pouco tempo publicou um artigo de extrema importância para todos nós que trabalhamos e lidamos no campo da medicina moderna. Intitula-se O Relacionamento Médico-Paciente ontem e ao longo do único tratamento não lhe dá tempo sequer de bem lhe saber os nomes, quanto mais por eles chegar a ativar qualquer afeição. E o que é pior, nem sequer o mínimo dispensável grau de consulta. A experiência internacional, em primeira consulta, cerca de 80% dos pacientes procuram o médico, prestem bem atenção nisso. Os 80% dos pacientes que procuram o médico não têm doença orgânica. Ou seja, 4 entre 5 dos consulentes de primeira vez são ansiosos, preocupados, deprimidos, angustiados. Pois ele não consultaram. O paciente que não foi adequadamente examinado sente que o médico não o conhece. O meu médico já me conhece como a palma de sua mão. Era um dito comum dos pacientes do passado. Muito poucos pacientes arriscar-se-iriam hoje a tão temerária afirmação, mas a confiança que ela traduz é fundamental. Não conseguindo captar a confiança do seu paciente, todo o trabalho executado pelo médico, todos os exames complementares por ele solicitados, tornam-se inúteis. É tempo e dinheiro jogado fora, porque nada do que for prescrito resultará em isso. Nos dias de hoje, quando temos tanto de bom oferecer aos nossos doentes, já que contamos com uma valiosa ciência ao nosso lado, a falta de captação da confiança dos pacientes torna-se particularmente gravosa, porque os benefícios que esses pacientes deixam de gozar são muito grandes, muito maiores do que poderiam ser no passado. Por outro lado, nos dias de hoje o médico não está mais só preocupado com o presente do doente, está igualmente preocupado com o futuro. Como podemos imaginar,
que o paciente vai disposto a restringir o uso do sal a níveis moderados sobre sua vida. Como poderemos pretender que o paciente sedentário vai incorporar atividade física todos os seus dias? Como podemos pretender que o paciente, há anos, encantado pela fumaça do seu cigarro, vai abandonar o parafuso? Como podemos? Aprendemos que a liberação das endorfinas atende a alguns estímulos peculiares. O exercício físico é um deles. É sabido que o indivíduo que pratica o esporte cotidianamente, diariamente, ele produz endorfinas no seu organismo. Os pontos trabalhados pela acupuntura também é um outro exemplo de estímulo das endorfinas. E ao que tudo indica, um outro motivo de produção de endorfinas é a presença afetiva e convincente de uma pessoa amiga. O médico, dentro de sua roupagem profissional, tem o melhor dos condicionamentos para ser um hábil e eficiente indutor de liberação de endorfinas. Talvez a esse fenômeno se deva a marcada melhora da dor, a redução às vezes impressionante das queixas dos pacientes depois que o médico os vê com atenção no medicamento. Jesus existe. Tudo isso de nada lhe serviria. Caridade é paciente, é branda e benfazenda. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses. Não se agasta, nem se azeda de coisa alguma. Não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. São três as virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas, dentre elas, a mais excelente Então você vai ficar ali na porta? Olha o passarinho. Turma Randolfo Santiago Fernandes. Neste momento, ao som do nosso aplauso carinhoso, vou abrir as cortinas para que possamos conhecer e homenagear os doutorandos de 1986 da Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda. Vamos recebê-los.
Senhoras e senhores, vamos agora receber com carinho todo especial aqueles que durante esses anos transmitiram com dedicação os seus conhecimentos aos formandos de hoje. Neste momento, reúne-se em caráter solene a congregação. Convidamos inicialmente o professor João Batista de Almeida, titular da disciplina de anestesiologia. Professor Fernando Manuel Paes Leme, titular da disciplina de clínica cirúrgica. Professor Isaías Barbosa Sobrinho, assistente da disciplina de clínica médica. Professor André Luiz de Oliveira, assistente da disciplina de clínica médica, homenageado especial da turma de 1986. Professor Rômulo Mascarenhas e Silva, assistente da disciplina de clínica médica, homenageado especial da turma de 1986. Professor José Augusto Bellini, homenageado especial da turma de 1986. Professor Carlos Augusto Mori Medeiros, assistente da disciplina Professor Adolfo Santiago Fernandes, titular da disciplina de clínica médica, nome da turma de 1986. Professor Nelson Ribeiro Alencar, titular da disciplina de microbiologia, prova de 1986. Professor André Sarmento Bianco, titular da disciplina de otorrinolaringologia, pagamento da turma de 1986. Professor Lorival Nogueira Filho, auxiliar de ensino da disciplina de dermatologia. Professor Renato Horta Lopes, coordenador da disciplina de estudo de problemas brasileiros. Convidamos agora o Conselho Diretor da Escola, Vice-Diretor, Professor Flávio José Garani. E o diretor da Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda, professor Walter Luiz Moraes Sampaio da Fonseca.
Realiza-se neste momento uma sessão solene da Congregação da Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda, como já foi registrado pelo mestre de cerimônias. Essa sessão foi especialmente convocada para a diplomação, para a colação de grau dos doutorandos de 1986, turma, 14ª turma da escola, turma que leva o nome do professor Randolfo Santiago Fernandes. Como presidente do Conselho Curador da Fundação Oswaldo Aranha, eu sou distinguido nesse momento com a presidência dessa solenidade. E dessa qualidade, ao declarar aberto o trabalho, em nome da Fundação Oswaldo Aranha, eu saúdo a todos os presentes. Parabenizo a direção da escola, cumprimento o corpo docente tão bem representado pela toda a congregação, e felicito esses jovens pela conquista deste brilhante título. É uma solenidade, é um ato solene, é um ato revestido de certa pompa, mas nem por isso deixa de ser uma festa. Uma festa onde deve prevalecer muita alegria, onde que deve ser vivida um sorriso nos lábios. Eu peço ao diretor da escola, Dr. Walter Luiz, que em nome dessa presidência dirija os trabalhos dessa solenidade. Muito obrigado. Com a palavra, professor, diretor da escola, Dr. Walter Luiz. Nesse momento, convido a todos a de pé cantar o hino nacional.
na qualidade de diretor da Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda, da Fundação Oswaldo Aranha, usando das atribuições regimentais, confiro o grau de médico ao doutorando do ano de 1986. Teremos agora o juramento de Hipócrates. Chamamos nesse momento a doutoranda Hilda Regina de Almeida para prestar o juramento. Convido também os demais convantos a de pé prestarem também o juramento, com o braço direito estendido. Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência, penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, os quais terei como preceito de honra. Nunca me servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu para sempre de boa reputação entre os homens. Se eu infringir ou dele me afastar, suceda-me o contrário. Neste momento, convido a tomar parte à mesa Tenente Coronel Comandante 22º BITS, Tenente Coronel Eduardo José de Andrade Barros Moreira. Senhoras e senhores, chegou o momento de se conseguir realizar aquele sonho. Médicos, afinal, talvez a mais bela profissão, porque constitui-se verdadeiro sacerdócio, onde o homem se despersonaliza para integrar-se na dor comum e opor-se ao sofrimento alheio, indiferente ao próprio sofrimento. Os doutorandos de 1986 vão receber agora os seus diplomas, que lhes serão entregues por aqueles que com todo carinho, amor, dedicação
acompanharam esses longos 6 anos de luta em busca deste sonho que hoje está sendo realizado. Vamos, portanto, proceder à chamada dos doutorandos de 1986 que estarão recebendo os seus diplomas e seus pais. Inicialmente, convidamos Adélia Maria Ribeiro Cordeiro. Amarilis de Fátima Serra Delgado. Ana Maria Mostacada. André Alves Bringel. Arthur Onofre Beltrame. Benjamin Dutra Macedo. Carlos Eduardo de Andrade Coelho. Qual o nome que está escrito ali, por favor, hein? Márcio. Nancy, onde que está? Tony Cunha Soares.
Cristiane Braga. Cristine Delgado Correia. Dirce Marina Vitorino. Emília Maria Moreira Dias. Emiliano da Silva Marinho. Francisco Luiz Esquetino. Geraldo Luiz Paraguaçu Correia da Silva. Gilson Roberto de Araújo. Hugo Propriete Rui.
Humberto Belém de Aquino. Hilda Regina de Almeida. Ivilson Ribas de Oliveira. Javice Nery Chicarino de Oliveira Coelho. José Carlos Rodrigues Alves. José Fernando Miranda Siqueira. Lucélia Aparecida Dias Francisco Costa. Lúcia Helena Elo Dentes. Lúcia Lopes Rodrigues. Luísa Helena Miquilini Mendes.
Marcelo da Guiar Silva Neto. Marcelo Reis Crispim. Maria Aparecida Barnabé. Maria Deise Cacedo. Maria de Lourdes Chaves Salgado. Orlando de Jesus Gomes. Paulo César Moraes.
Lúcia Camarinha. Maria de Carvalho Timóteo. Valéria de Almeida Carvalho. Vânia Lúcia Marques. E Valdir Rola Júnior. Senhoras e senhores, e assim apresentamos os doutorandos de 1986 da Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda. O nosso aplauso e o nosso carinho aos novos médicos. Na sequência desta cerimônia, os formandos prestarão, a partir de agora, uma série de homenagens. Inicialmente, será homenageado o professor Randolfo Santiago Fernandes, que deu seu nome à turma. Para esta homenagem, convidamos o doutorando Emiliano da Silva Marinho.
Não poderia faltar nesta solenidade a homenagem aos pais. Para prestar esta homenagem, nós convidamos Maria Angélica Vilela Freitas. Aos nossos pais ou aqueles que nos fizeram seus filhos. A vós, pais, mestres da ciência do viver, que nos deste sempre coragem para a luta, alento para o estudo e esperança para o futuro. A vós, que ao nos dar a vida, não nos imaginastes capazes de um dia podermos salvar vidas, os nossos agradecimentos e a nossa homenagem. Um pensamento foge da alegria reinante, indo repousar em vós, meus pais. Em vós, que espalhaste sempre o entusiasmo, orientando-nos nos momentos difíceis e incertos. Em vós, que sonhastes dia e noite de longa e contínua espera. Em vós, cuja devoção foi a ciência e a saúde de nossas obras. Em vós, meus pais, repousa agora o meu pensamento e minha alma engrandecida pelo reconhecimento. Na sequência de homenagem a esta senhora, em homenagem a todas as mães dos doutorandos. Portanto, convidamos para esta homenagem Janice Mary Chicarino Coelho, que faz a entrega das flores à senhora Maria Augusta Rubiel. Convidamos os doutorandos Maria Gorete e Júlio César Mendonça Pinheiro para, neste momento, prestarem homenagem ao seu pai, senhor João Alves Pinheiro, pela dedicação, atenção e carinho à turma durante esses anos. Esta é a homenagem dos doutorandos. Eles sempre, com aquela dedicação especial, estava presente aos momentos de confraternização dos formandos, oferecendo sempre a eles aquele lauto churrasco. E agora, senhoras e senhores, com muito carinho, vamos receber, para fazer uso da palavra, o orador da turma, Paulo César Moraes.
vice-presidente do Conselho Curador da Fundação Oswaldo Aranha, Dr. Walter Luiz Moraes Sampaio da Fonseca, digníssimo diretor da Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda, Dr. Luiz Alberto Leite, digníssimo representante da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, demais autoridades presentes, meus caros professores, meus queridos colegas, meus senhores e minhas senhoras. É com humildade, mas também com um coração cheio de alegria, que neste local, onde em memoráveis noites como esta, centenas de jovens médicos aqui também se regozijaram, tecendo a história de nossa escola. É, pois, na circunspecção deste ato, ritual da mais alta tradição universitária, que honrado, confuso e emocionado, falo em nome de meus jovens colegas. E sobre esta etapa da vida, tentando vasculhar os quintais da alma jovem, assim se expressou um dia o poeta Paulo Mendes Campos. A juventude é estranha porque é a velhice do mundo passada indefinidamente a limpo. Uma geração lega a outra magna de erros e sabedorias, de vícios e virtudes, de esperanças e desilusões. O jovem é o mais velho exemplar da humanidade. Pesa-lhe a esperança dos conhecimentos acumulados. Pesa-lhe o desafio do que não foi conquistado. A adequação entre idealismo e egoísmo prático. Pesa-lhe consciente da raça, esta seção espírita permanente, através da qual cada homem se comunica com seus mortos. Por mais perplexos que estejamos frente ao despencar vertiginoso do tempo que hoje nos arremessa para o limiar de uma nova etapa, um travo de ternura nos envolve, ao relembrarmos os 6 anos onde, sinceros, revoltados, idealistas, violentos, amorosos, inteligentes e confusos, mas sempre apaixonados pela vida, convivemos à sombra de nossa alma máter, a Escola de Medicina, muito nossa sim. O antigo patinho feio da rua Paulo de Fontaine, que agora sacudindo a penugem antiga e desustrada, esboça o cisne que se transmudará. É certo que uma boa escola deve produzir necessariamente bons alunos, mas não é menos verdade que o prestígio de uma escola depende substancialmente da qualidade dos alunos que possui. São termos absolutamente correlatos e indissociáveis. É, pois, reverenciando a querida escola e não podendo nomear cada um de seus componentes, que destacamos o nosso paraninfo, Dr. André Sarmento Bianco, o patrono, Dr. Nelson Ribeiro Alencar, o grande homenageado, Dr. Carlos Augusto Mugri Medeiros, o nome da turma, Dr. Randolfo Santiago Fernandes, os nossos homenageados especiais, Dr. Albino Moreira. Passo a uma objeção. É um desafio que nos fortalece e que nos impele. É um desafio que aceitamos, pois somos conscientes de nosso valor e confiantes na pujança de nossa vontade. Não nos surpreende saber e sentir que tudo depende de nós mesmos. Não podemos desconhecer a necessária e pertinaz determinação de lutar por um lugar ao sol. Convictos de que são os fortes, porém generosos, que escrevem a verdadeira história da vida. Por opção, escolhemos uma nova profissão. A dedicação, o desprendimento e o amor consubstanciam a sua essência, e a ética, a moral e a consciência, o seu exercício. A consciência, sempre preservada, constitui o único juiz capaz de julgar nossos erros e acertos, nossos desastres e triunfos, nossas frustrações e encantos, que naturalmente poderão ocorrer em períodos diversos de nossas vidas. A razão pode nos enganar, mas a consciência nunca ela. A relação médico-paciente transcende a mera formalidade do atendimento, onde a ausência de vínculos de confiança e respeito compromete suas razões.
Muitas vezes, uma palavra de carinho e de conforto, ou uma mensagem de esperança se sobrepõe ao valor de uma prescrição médica. É evidente que a segurança e a tranquilidade de um vínculo conveniente com a medicina socializada é necessária aos atendimentos básicos de sobrevivência e amplia as oportunidades de adquirir maior experiência profissional. Entretanto, devemos estar atentos para o engano gerado pelo falso encantamento de Sonhos passam, mas as virtudes dos sentimentos dos momentos jamais passarão. Ficarão presentes enquanto as lembranças forem eternas. Hugo Provietti Cusco. Desta solenidade, o diretor da Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda, professor Walter Luiz Moraes Sampaio da Fonseca. Senhor presidente da Fundação Oswaldo Aranha, senhor vice-prefeito, demais autoridades, meus senhores, escolas, meus jovens colegas. Nesse momento de encerramento, gostaria de dirigir algumas palavras aos formandos de hoje. A formação desses jovens colegas começou em tenra idade, com uma característica muito particular. Os grandes responsáveis pelo seu ensino eram os mestres e os pais. Com o correr dos cursos da vida, essa relação foi se equilibrando. Houve uma divisão de responsabilidade entre os alunos, os pais e os mestres. Na faculdade, o grande responsável pelo sucesso do aprendizado foi, sem dúvida nenhuma, o aluno. Foi o aluno que procurou o livro, foi o aluno que procurou o laboratório, foi o aluno que examinou o doente, foi o aluno que correu atrás dos exames, foi o aluno que fez a pesquisa bibliográfica necessária à sua formação. Nessa etapa em que houve uma inversão completa de equilíbrio, ela marca agora uma perda total do equilíbrio. Neste momento, o grande responsável pelo aperfeiçoamento do médico que ora se forma é o próprio médico. A Organização Mundial de Saúde, em sua segunda Conferência Mundial de Saúde, realizada em 1962, há 24 anos, teve como tema medicina.
Na terceira última pausa, nós vamos sorrir a todos os presentes para a saia.